Hoje, basta olhar para uma tela para saber que horas são. Um número aparece, os minutos avançam e seguimos nossa rotina. Mas imagine um mundo onde nada disso existia. Não havia relógios, calendários ou semanas organizadas em páginas. Ninguém precisava consultar uma data para saber em que momento do dia estava. O sol surgia no horizonte. A luz tomava conta da paisagem. Depois vinha a escuridão. As estrelas apareciam muitas horas mais tarde. Um novo dia começava. Para os primeiros seres humanos, essa repetição não precisava de números. Era observada diretamente na natureza. O primeiro relógio. Muito antes de alguém construir um instrumento para medir o tempo, o próprio ambiente funcionava como um marcador. O amanhecer anunciava o início das atividades. Durante o dia, o comportamento dos animais e as mudanças na luz ajudavam a orientar a rotina. Ao anoitecer, o grupo precisava procurar abrigo, organizar o acampamento e se preparar para a escuridão. Não era necessário saber que determinada atividade aconteceria às 8 da manhã. Bastava perceber a posição do sol. A humanidade não começou medindo o tempo. Primeiro, aprendeu a percebê-lo. A lua. Havia também outro fenômeno impossível de ignorar. A lua mudava de aparência. Em determinadas noites aparecia completamente iluminada. Em outras, apenas uma parte de seu disco podia ser observada, até desaparecer quase por completo antes de surgir novamente. Para quem acompanhava o céu durante longos períodos, aquilo revelava uma regularidade. A lua passava por fases, e essas fases podiam ser reconhecidas. Esse ciclo se tornou uma das primeiras formas naturais de acompanhar períodos maiores que um único dia. As estações. O próprio ambiente apresentava mudanças ainda mais profundas. Em certas épocas, as temperaturas diminuíam, algumas plantas desapareciam e determinados animais migravam. Meses depois, o cenário começava a se transformar novamente. A vegetação retornava, os animais reapareciam e os recursos disponíveis mudavam. Essas alterações não aconteciam de maneira completamente aleatória. Elas seguiam ciclos. Para um grupo de caçadores e coletores, reconhecer esses padrões podia significar a diferença entre encontrar alimento ou enfrentar períodos de escassez. Saber em que época determinada planta surgiria ou quando um animal passaria por uma região era uma informação valiosa. O tempo começava a deixar de ser apenas uma sensação. Estava se tornando uma ferramenta. O céu como calendário. O céu oferecia uma vantagem. Era gigantesco, mas apresentava movimentos regulares. O sol aparecia todos os dias. A lua repetia suas fases. As estrelas mudavam de posição ao longo da noite, e determinados grupos de estrelas voltavam a aparecer em épocas específicas do ano. Para povos que dependiam diretamente da natureza, observar essas mudanças era uma forma de orientação. Não era necessário compreender a astronomia moderna. Bastava reconhecer padrões. O aparecimento de determinada estrela poderia indicar a aproximação de uma estação. A mudança na duração dos dias também revelava que uma transformação estava chegando. O céu funcionava como um calendário natural. O nascimento da memória. Com o passar das gerações, esse conhecimento começou a ser transmitido. Os mais velhos ensinavam aos mais jovens a reconhecer os sinais do ambiente. Mostravam a posição do sol, apontavam as estrelas, explicavam os períodos de migração dos animais, lembravam a época em que determinadas plantas costumavam surgir. Assim, o conhecimento sobre os ciclos naturais deixou de pertencer apenas a uma pessoa. Passou a fazer parte da memória coletiva. Uma geração observava, a seguinte comparava suas experiências com aquilo que havia aprendido, e novas informações eram acrescentadas. Sem perceber, os seres humanos estavam desenvolvendo uma das primeiras formas de investigação sistemática do mundo: observar, comparar, guardar informações e tentar prever o que aconteceria depois. Quando o tempo se tornou importante,
No começo, ninguém precisava perguntar que horas são. Essa pergunta simplesmente não fazia sentido. O que importava era reconhecer os sinais da natureza, o nascimento do sol, a chegada da escuridão, a mudança das temperaturas, o retorno das chuvas e os períodos em que determinados animais e plantas apareciam. A vida estava organizada de acordo com esses acontecimentos. O tempo não era dividido em números. Era percebido através dos ciclos do mundo ao redor. O primeiro grande problema. Conforme os grupos humanos cresceram e alguns começaram a permanecer por períodos maiores em determinados lugares, surgiu uma necessidade nova. Não bastava saber que uma estação estava chegando. Era necessário saber quando ela chegaria. Agricultura, viagens, rituais e armazenamento de alimentos exigiam planejamento. E planejamento exige previsão. Para prever, era necessário reconhecer os ciclos com maior precisão. A humanidade começaria então a procurar maneiras de transformar os movimentos do céu em medidas. O sol poderia indicar partes do dia. A lua ajudaria a acompanhar períodos mais longos. As estrelas permitiriam reconhecer determinadas épocas do ano. Mas ainda faltava algo, um instrumento. Alguma coisa capaz de transformar o movimento da natureza em uma medida que pudesse ser comparada. Quando as primeiras sociedades complexas surgiram, essa necessidade se tornou ainda maior. Uma pequena comunidade podia organizar sua rotina acompanhando diretamente o ambiente. Uma cidade precisava coordenar milhares de pessoas. Era necessário definir momentos para trabalhar, trocar mercadorias, realizar cerimônias, plantar, colher e viajar. O tempo começava a deixar de ser apenas uma característica da natureza. Estava se tornando parte da organização da sociedade. O primeiro passo para o relógio. Muito antes dos relógios mecânicos, os seres humanos encontraram maneiras simples de acompanhar a passagem das horas. A sombra de um objeto podia revelar a posição do sol. A água podia escorrer lentamente de um recipiente. A areia podia passar de um compartimento para outro. Esses instrumentos estavam muito longe da precisão dos relógios modernos. Mesmo assim, representavam uma mudança fundamental. O ser humano começava a construir ferramentas para medir aquilo que antes apenas observava. O tempo começava a ser transformado em medida. E essa transformação mudaria profundamente a maneira como a humanidade organizaria sua existência. Mas os instrumentos seriam apenas uma parte da história. As grandes civilizações também precisariam descobrir como transformar os ciclos do Sol, da Lua e das estações em sistemas capazes de organizar períodos maiores. Assim nasceriam os primeiros calendários. A humanidade já havia aprendido a observar os ciclos da natureza. O dia tinha seu ritmo. A lua mudava de aparência. As estações retornavam. Mas observar não era suficiente para sociedades que começavam a crescer. Quando os grupos humanos se estabeleceram em comunidades maiores, passaram a depender da agricultura. Tornou-se importante antecipar as mudanças do ambiente. Era preciso saber a época adequada para plantar, planejar a colheita, armazenar alimentos, organizar celebrações e acompanhar as grandes transformações do ano. Foi nesse cenário que nasceu uma das primeiras grandes tentativas humanas de transformar o tempo em algo que pudesse ser organizado. O calendário, o tempo da Lua. Um dos ciclos mais fáceis de acompanhar era o da Lua. Durante aproximadamente um mês, sua aparência passava por uma sequência reconhecível de fases. Lua nova, crescente, cheia, minguante. Depois, o ciclo começava novamente. Essa regularidade permitia que comunidades contassem períodos relativamente longos sem depender apenas da memória. Um determinado número de ciclos lunares podia marcar uma parte significativa do ano. O problema aparecia quando alguém tentava usar a Lua para organizar o ano inteiro. O ciclo lunar e o ciclo das estações não possuem exatamente a mesma duração.
12 meses lunares não correspondem perfeitamente ao período necessário para a Terra completar sua órbita ao redor do Sol. Com o passar do tempo, a diferença se acumulava. Um calendário baseado somente na Lua poderia começar a se afastar das estações. E isso era um problema sério para quem dependia da agricultura. O Sol. O Sol oferecia outra possibilidade. Sua posição no céu mudava ao longo do ano de maneira previsível. Os dias ficavam mais longos em determinadas épocas. Depois começavam a diminuir. O ponto em que o Sol surgia no horizonte também podia mudar gradualmente. Para observadores atentos, esses movimentos revelavam a passagem das estações. 2 momentos eram especialmente importantes. Os solstícios, quando ocorre a maior diferença entre a duração do dia e da noite, e os equinócios, períodos em que dia e noite apresentam duração aproximadamente semelhante. Os seres humanos não precisavam conhecer a explicação astronômica moderna para perceber que esses momentos possuíam uma regularidade. Bastava observar e registrar os primeiros calendários. Não existiu um único lugar onde o calendário foi inventado. Diferentes povos encontraram suas próprias maneiras de organizar os ciclos naturais. Ao longo de milhares de anos, sociedades espalhadas por diferentes regiões desenvolveram sistemas para contar os dias e acompanhar os períodos do ano. Alguns calendários eram principalmente lunares, outros acompanhavam o Sol. Alguns tentavam combinar os dois. Cada sistema refletia as necessidades da sociedade que o utilizava. Agricultura, religião, administração, comércio, cobrança de impostos, navegação e organização política. O calendário deixou de ser apenas uma forma de observar o céu. Tornou-se uma ferramenta de organização social. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, povos como os sumérios e posteriormente os babilônios desenvolveram sistemas sofisticados para acompanhar o tempo. A observação dos astros ocupava um lugar importante em sua cultura. Os sacerdotes e estudiosos acompanhavam os movimentos do céu e registravam fenômenos. A lua possuía papel central na contagem dos meses. Mas havia novamente o problema da diferença entre o ano lunar e o ciclo das estações. Para corrigir esse descompasso, os calendários mesopotâmicos passaram a utilizar mecanismos de ajuste. Em determinados períodos, um mês adicional podia ser inserido. Era uma solução simples para um problema complexo. O calendário precisava acompanhar o céu sem perder completamente o contato com as estações. O Egito. No Egito Antigo, a relação entre o tempo e a natureza assumiu uma importância ainda maior. A vida egípcia dependia profundamente do rio Nilo. Todos os anos, suas águas subiam e inundavam regiões próximas às margens. Depois, o nível diminuía. A terra permanecia fértil e podia ser cultivada. Para os agricultores, acompanhar esse ciclo era fundamental. Os egípcios desenvolveram um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, com 5 dias adicionais no final do ano. Era um sistema impressionantemente organizado para sua época. Mas havia um pequeno problema. O ano solar não possui exatamente 365 dias. A diferença era pequena, pouco menos de um quarto de dia por ano. Sozinha, parecia insignificante, mas ao longo de séculos, ela fazia o calendário avançar lentamente em relação às estações. O céu e a vida no Nilo. Os egípcios também observavam as estrelas. Uma delas possuía importância especial, Sírius. Seu aparecimento anual no céu estava relacionado ao período das cheias do Nilo. A coincidência entre o ciclo celeste e o comportamento do rio ajudava os egípcios a acompanhar o ano. O céu não era apenas uma paisagem, era uma fonte de informação. A posição dos astros ajudava a organizar a agricultura, os rituais e a própria administração do reino. Quanto mais complexa ficava a sociedade, maior era a importância de medir corretamente os ciclos. Os calendários não eram apenas ciência. Existe algo importante nessa história.
Os calendários antigos não serviam somente para a agricultura. Eles também organizavam a vida religiosa. Determinados dias eram considerados apropriados para cerimônias. Festivais aconteciam em períodos específicos. Governantes utilizavam datas para registrar acontecimentos. Impostos e atividades administrativas precisavam seguir prazos. Assim, controlar o calendário significava também organizar a sociedade. Quem dominava a contagem dos dias possuía uma ferramenta poderosa: o problema dos anos. Com o passar dos séculos, ficou cada vez mais evidente que simplesmente contar 365 dias não era suficiente. A Terra não completa sua órbita em exatamente 365 dias. A diferença anual é pequena, mas constante. Sem correção, o calendário lentamente se desloca em relação às estações. Depois de décadas, a diferença se torna perceptível. Depois de séculos, pode ser enorme. Era necessário encontrar uma maneira de corrigir o calendário, e essa questão acompanharia várias civilizações. Roma. Séculos mais tarde, os romanos enfrentaram seus próprios problemas com o calendário. O antigo calendário romano havia se tornado desorganizado. Os meses já não correspondiam adequadamente às estações. A solução veio com uma grande reforma promovida por Júlio César. Em 46 a.C., ele iniciou uma mudança profunda no sistema de contagem dos dias. O resultado foi o calendário juliano. O ano passou a ter 365 dias, com um dia adicional inserido periodicamente para compensar a diferença acumulada. Nascia o princípio do ano bissexto. A reforma tornou o calendário muito mais estável, mas ainda não era perfeito. Uma pequena diferença. O calendário juliano considerava o ano um pouco mais longo do que ele realmente é. A diferença anual era pequena, mas novamente o tempo fazia seu trabalho. Década após década, século após século, o erro se acumulava. Com o passar dos séculos, determinadas datas do calendário já não coincidiam exatamente com os momentos astronômicos que deveriam acompanhar. Seria necessário realizar outra reforma, e ela só aconteceria muitos séculos depois. O calendário que usamos hoje. Em 1582, o Papa Gregório XIII promoveu uma nova reforma. O calendário resultante ficou conhecido como calendário gregoriano. Ele corrigiu o descompasso acumulado pelo calendário juliano e estabeleceu regras mais precisas para determinar quais anos seriam bissextos. A regra parece simples. Anos divisíveis por 4 normalmente recebem um dia adicional, mas anos de século só são bissextos quando também são divisíveis por 400. Por isso, 2000 foi bissexto, 1900 não foi. Essa pequena diferença ajuda o calendário a permanecer alinhado ao ciclo das estações durante períodos muito longos. O tempo ganha um nome. Nesse processo, algo importante aconteceu. Os seres humanos passaram de uma percepção natural do tempo para uma representação organizada. O dia foi dividido. Os dias formaram meses. Os meses formaram anos. As datas passaram a identificar acontecimentos. O nascimento de uma pessoa podia ser registrado. Uma colheita podia ser relacionada a determinado período. Uma guerra podia ser situada em um ano específico. Um reinado podia ser contado. A história começava a ganhar uma espécie de coordenada. O calendário permitia dizer não apenas o que aconteceu, mas também quando aconteceu. Mas ainda faltava uma coisa. O calendário resolveu um problema. Sabíamos em que época do ano estávamos. Podíamos identificar um determinado dia. Mas ainda existia uma pergunta menor, ao mesmo tempo extremamente importante. Quanto tempo dura uma parte do dia? Uma coisa era saber que o sol estava no céu. Outra era determinar com precisão quanto tempo havia passado desde o amanhecer. As sociedades precisavam marcar horários. Trabalhadores, sacerdotes, soldados, comerciantes, astrônomos. Todos tinham motivos para medir intervalos menores.
E, para isso, o calendário não era suficiente. Seria necessário criar instrumentos capazes de acompanhar a passagem das horas. A sombra do sol seria uma das primeiras soluções. Depois viria a água, a areia e, muito mais tarde, mecanismos formados por engrenagens. A humanidade estava prestes a transformar o próprio movimento do tempo em uma máquina. O calendário permitia organizar os dias, os meses e os anos. Mas havia uma questão que ele não resolvia. Era possível saber em que época do ano uma pessoa estava, porém ainda faltava uma maneira prática de medir os intervalos menores do dia. As sociedades estavam crescendo. Cidades precisavam organizar atividades. Sacerdotes precisavam determinar momentos para cerimônias. Comerciantes precisavam combinar encontros. Astrônomos precisavam acompanhar os movimentos do céu. O tempo precisava deixar de ser apenas observado. Precisava ser medido. A sombra do sol. Uma das soluções mais antigas veio de algo que estava disponível todos os dias: a luz do sol. Quando um objeto era colocado verticalmente sobre uma superfície, sua sombra mudava de posição conforme o sol atravessava o céu. Pela manhã, ela era longa. À medida que o sol subia, diminuía. Depois, voltava a crescer durante a tarde. Esse movimento podia ser utilizado para dividir o dia em partes. Assim surgiram os primeiros relógios de sol. Eles não mediam as horas como os relógios modernos. Indicavam a passagem do tempo através da posição da sombra. Era uma solução simples, mas dependia de uma condição fundamental. Era necessário haver luz. À noite, o relógio de sol desaparecia. Em dias muito nublados, sua precisão também diminuía. A humanidade precisava de outro método: a água. Uma das soluções mais engenhosas foi encontrada na água. Os antigos desenvolveram recipientes nos quais a água entrava ou saía lentamente. Observando a quantidade acumulada ao longo do tempo, era possível estimar quanto havia passado. Esses instrumentos ficaram conhecidos como clepsidras. Algumas eram extremamente simples. Outras possuíam marcações que permitiam acompanhar níveis diferentes. Com o desenvolvimento das técnicas de fabricação, alguns modelos ficaram bastante sofisticados. A água podia acionar mecanismos. Sinos podiam tocar. Pequenos elementos podiam se mover. O instrumento deixava de ser apenas um recipiente graduado e começava a funcionar como uma máquina. Egito e Mesopotâmia. As clepsidras foram utilizadas em diferentes sociedades antigas. No Egito, há registro de relógios de água utilizados há milhares de anos. Na Mesopotâmia, instrumentos semelhantes também foram empregados. Seu funcionamento tinha uma vantagem importante. A água podia continuar se movimentando depois que o sol desaparecesse. Isso permitia medir períodos durante a noite. Para sacerdotes e astrônomos, essa capacidade era particularmente útil. A observação do céu não precisava mais depender apenas da luz do dia. Os gregos levaram o estudo do tempo a outro nível. Filósofos começaram a discutir o que exatamente era o tempo. Enquanto isso, matemáticos e engenheiros procuravam maneiras mais precisas de medi-lo. Um dos nomes importantes foi Tesíbio de Alexandria, que viveu no século III a.C. Ele desenvolveu mecanismos movidos pela água e criou sistemas capazes de controlar o fluxo de maneira mais regular. Esses avanços mostravam algo importante. Medir o tempo não era apenas uma questão de observar a natureza. Era também um problema de engenharia. Quanto mais preciso o mecanismo, mais precisamente seria possível acompanhar os intervalos. A ampulheta, outro instrumento, utilizava um material completamente diferente: areia. A lógica era parecida com a da clepsidra. Um recipiente possuía uma pequena abertura. A areia passava lentamente de uma parte para outra. Quando determinada quantidade havia atravessado o estreitamento, um intervalo conhecido havia terminado. A ampulheta possuía uma vantagem: não dependia do sol.
Também não precisava de água. Podia ser transportada com relativa facilidade. Era útil para medir períodos específicos, principalmente quando não era necessário saber a hora exata do dia. O tempo e a vida cotidiana. À medida que esses instrumentos se espalhavam, o tempo começou a ocupar um espaço maior na vida das pessoas. Antes, muitas atividades eram determinadas pela posição do Sol. Com instrumentos de medição, tornou-se possível trabalhar com intervalos. Uma reunião podia durar determinado período. Uma atividade religiosa podia ser marcada. Um turno de trabalho poderia ser calculado. Experimentos poderiam ser comparados. O tempo começava a adquirir uma característica que parece óbvia para nós, mas era uma grande mudança histórica. Ele podia ser quantificado. Os mosteiros e as horas. Durante a Idade Média, a necessidade de medir o tempo continuou crescendo. Os mosteiros tiveram papel importante nesse processo. A rotina religiosa era dividida em diferentes momentos de oração ao longo do dia e da noite. Para manter essa organização, era necessário saber aproximadamente quando cada período chegava. Sinos passaram a marcar determinados momentos, mas os sinos precisavam de alguém ou de algum mecanismo para determinar a hora. Isso aumentou a necessidade de instrumentos mais confiáveis. As primeiras torres do relógio. A partir da Idade Média, começaram a surgir relógios mecânicos capazes de funcionar sem depender diretamente do sol, da água ou da areia. Os primeiros mecanismos eram grandes. Não eram objetos para serem carregados no bolso. Eram instalados em torres e edifícios públicos. Engrenagens controlavam os movimentos. Pesos forneciam energia. E mecanismos reguladores ajudavam a manter um ritmo relativamente constante. Esses relógios transformaram a própria cidade. A cidade passa a ter um ritmo. Antes dos relógios públicos, cada pessoa podia acompanhar o dia de maneira relativamente diferente. O agricultor observava o campo. O comerciante acompanhava a luz. O sacerdote seguia os horários religiosos. O artesão organizava sua atividade conforme a rotina local. Com os grandes relógios públicos, um novo padrão começou a aparecer. A cidade inteira podia seguir uma referência comum. O sino tocava. As pessoas ouviam e sabiam que determinado momento havia chegado. O tempo começava a pertencer não apenas ao indivíduo, passava a ser compartilhado por toda a comunidade. O problema da precisão. Os relógios mecânicos representaram um enorme avanço, mas estavam longe da precisão atual. As engrenagens podiam apresentar pequenas irregularidades. A temperatura alterava materiais. O desgaste modificava o funcionamento, e pequenas diferenças se acumulavam. Para a vida cotidiana, isso não era necessariamente um grande problema, mas para a ciência, seria. Astrônomos precisavam saber exatamente quando determinado fenômeno acontecia. Navegadores precisavam determinar sua posição. Experimentos precisavam ser comparados. Quanto mais a humanidade dependia de medições precisas, maior ficava a necessidade de construir relógios melhores. O relógio de pêndulo. No século XVII, surgiu uma mudança importante. O físico e astrônomo Christian Huygens percebeu que o movimento regular de um pêndulo poderia ser utilizado para controlar um relógio. Em 1656, ele construiu o primeiro relógio de pêndulo funcional. O resultado foi impressionante. A precisão dos relógios melhorou consideravelmente. Agora os mecanismos conseguiam acompanhar intervalos com muito mais regularidade. O relógio começava a deixar de ser apenas um instrumento útil. Tornava-se uma ferramenta científica. O tempo entra no laboratório. A partir desse momento, medir o tempo com precisão passou a ser essencial para diferentes áreas. Astrônomos podiam registrar movimentos celestes com maior exatidão. Físicos podiam medir a duração de fenômenos. Engenheiros podiam calcular movimentos. Médicos e pesquisadores podiam acompanhar determinados processos.
O tempo estava se transformando em uma grandeza utilizada para descrever o comportamento do mundo. Mas ainda havia uma questão. Todos esses relógios estavam tentando medir algo que ninguém conseguia tocar. Não era possível colocar o tempo sobre uma mesa. Não era possível observá-lo diretamente. Só era possível acompanhar mudanças e comparar intervalos. E isso levaria a humanidade a uma pergunta muito mais profunda. O tempo existe por si mesmo ou é apenas uma maneira de descrever as mudanças que acontecem no universo? Durante muito tempo, a resposta pareceu simples. O tempo seria absoluto. Um segundo deveria ser um segundo para todos. Uma hora seria uma hora em qualquer lugar. Mas no século XX, essa certeza seria destruída. Um físico chamado Albert Einstein apresentaria uma ideia que mudaria completamente nossa compreensão do tempo. Ele mostraria que o relógio de uma pessoa pode marcar um intervalo diferente do relógio de outra. O tempo não seria mais universal. Ele poderia depender do movimento e da gravidade. E, a partir daí, a humanidade começaria a descobrir que talvez nunca tivesse entendido o tempo da maneira que imaginava. Durante milhares de anos, a humanidade construiu instrumentos cada vez melhores para medir o tempo. Relógios de sol, clepsidras, ampulhetas, mecanismos de engrenagens, relógios de pêndulo. A precisão aumentava, mas existia uma suposição por trás de tudo isso. O tempo seria o mesmo para todos. Um segundo deveria durar exatamente o mesmo em qualquer lugar do universo. Uma hora seria uma hora para qualquer pessoa. Essa ideia parecia tão óbvia que quase ninguém imaginava que pudesse estar errada. Até o início do século XX. O universo de Newton. Antes de Einstein, a física de Isaac Newton descrevia o tempo de maneira muito diferente. Para a física newtoniana, o espaço e o tempo eram como grandes cenários onde os acontecimentos aconteciam. O espaço fornecia as posições. O tempo avançava de maneira uniforme. Os objetos podiam acelerar, diminuir a velocidade ou mudar de direção. Mas o fluxo do tempo permanecia independente desses movimentos. Essa visão funcionava extremamente bem para explicar uma enorme quantidade de fenômenos. Durante séculos, foi uma das bases da física. Havia apenas um problema. Algumas descobertas começaram a colocar essa visão em dificuldade. A luz. No século XIX, os cientistas estudavam intensamente a eletricidade, o magnetismo e a luz. As equações desenvolvidas por James Clerk Maxwell mostraram que a luz era uma onda eletromagnética. Mais importante ainda, essas equações indicavam uma velocidade específica para a propagação da luz. Era uma velocidade extraordinária, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Mas surgiu uma pergunta. Se tudo se movimenta em relação a alguma coisa, a velocidade da luz também deveria depender do movimento do observador? Parecia lógico. Se alguém estivesse correndo na mesma direção que um feixe de luz, talvez medisse uma velocidade diferente. Mas os experimentos não confirmavam essa expectativa. Um resultado estranho. Em 1887, Albert Michelson e Edward Morley realizaram um famoso experimento tentando detectar diferenças na velocidade da luz associadas ao movimento da Terra. O resultado não foi o esperado. A velocidade da luz parecia permanecer a mesma, independentemente do movimento da Terra. Aquilo criou um problema profundo. Se a velocidade da luz é a mesma para observadores em movimentos diferentes, alguma coisa precisava mudar. E essa mudança atingiria justamente aquilo que parecia mais seguro de todos: o tempo. Albert Einstein. Em 1905, um jovem físico alemão publicou um trabalho que mudaria a física. Seu nome era Albert Einstein. Ele apresentou a teoria da relatividade especial. Uma das ideias fundamentais era surpreendente. As leis da física são as mesmas para observadores em movimento uniforme, e a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos esses observadores.
Se a velocidade da luz não muda para cada observador, outras grandezas precisam se ajustar. Entre elas, o tempo, o relógio em movimento. Imagine dois relógios perfeitamente sincronizados. Um permanece parado. O outro viaja em uma nave espacial em velocidade extremamente alta. Quando a nave retorna e os dois relógios são comparados, eles não necessariamente marcarão o mesmo intervalo. O relógio que se moveu terá registrado menos tempo. Esse fenômeno é chamado de dilatação temporal. Não significa que o relógio esteja quebrado, nem que exista algum defeito mecânico. O próprio intervalo de tempo medido depende do movimento relativo entre os observadores. Quanto mais próxima da velocidade da luz estiver a velocidade de um objeto, mais pronunciado será esse efeito. O tempo não é igual para todos. Essa conclusão era difícil de aceitar. Durante séculos, os seres humanos haviam imaginado o tempo como uma espécie de corrente universal. Einstein mostrou que essa imagem não funcionava. Duas pessoas podem seguir caminhos diferentes pelo espaço, ao se encontrarem novamente, terem experimentado quantidades diferentes de tempo. Cada uma possui seu próprio intervalo temporal. O tempo deixou de ser uma coisa universal. Passou a depender do movimento, a relatividade da simultaneidade. Mas Einstein foi ainda mais longe. Imagine duas explosões acontecendo em pontos diferentes de uma estrada. Uma pessoa parada entre elas poderia receber a luz das duas explosões ao mesmo tempo. Ela poderia concluir que os eventos aconteceram simultaneamente. Mas um observador viajando em alta velocidade poderia chegar a uma conclusão diferente. Para ele, uma explosão poderia ter acontecido antes da outra. Não existe necessariamente uma única resposta universal para a pergunta. Esses dois acontecimentos aconteceram exatamente ao mesmo tempo. A simultaneidade também depende do estado de movimento do observador. Foi uma mudança radical na maneira de pensar sobre o universo, espaço e tempo. Até então, espaço e tempo eram tratados como coisas distintas. Einstein, posteriormente, outros físicos ajudariam a consolidar uma nova visão. Espaço e tempo estão profundamente ligados. Nascia a ideia do espaço-tempo. Não vivemos apenas em 3 dimensões espaciais. Nossa existência também está relacionada à dimensão temporal. Um acontecimento pode ser descrito indicando onde ocorreu e em que momento ocorreu. Posição e tempo passaram a fazer parte de uma mesma estrutura. E a gravidade, a relatividade especial, tratava principalmente de movimentos uniformes. Mas Einstein ainda precisava explicar algo maior: a gravidade. Na física de Newton, a gravidade era uma força que agia entre os corpos. Einstein começou a imaginar o problema de outra maneira e levou quase uma década para chegar a uma nova teoria. Em 1915, apresentou a relatividade geral. O espaço-tempo pode se curvar. Segundo a relatividade geral, matéria e energia influenciam a geometria do espaço-tempo. Um objeto muito massivo, como uma estrela, modifica essa estrutura ao seu redor. Outros corpos então seguem trajetórias determinadas por essa geometria. A imagem mais conhecida compara isso a uma superfície deformada por uma massa pesada. Embora essa representação seja apenas uma analogia simplificada, ajuda a visualizar a ideia. A gravidade não seria simplesmente uma força invisível puxando tudo. Seria consequência da geometria do espaço-tempo. E isso teria uma consequência extraordinária para o tempo. A gravidade altera o tempo. Um relógio próximo de uma grande concentração de massa não marca o tempo exatamente na mesma taxa que outro situado em uma região de gravidade mais fraca. Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais lentamente o tempo passa em relação a um observador distante. Esse efeito é chamado de dilatação gravitacional do tempo. Mais uma vez, o tempo não é universal. Ele depende das condições em que o observador se encontra. Isso acontece de verdade. Sim,
e não é apenas uma previsão distante de uma teoria. Os efeitos da relatividade precisam ser considerados em tecnologias modernas. Um exemplo é o GPS. Os satélites que fornecem informações de posicionamento estão em movimento e também experimentam uma intensidade de gravidade diferente daquela encontrada na superfície da Terra. Se as diferenças previstas pela relatividade não fossem corrigidas, os cálculos de localização acumulavam erros rapidamente. Um sistema que parece depender apenas de satélites e relógios precisa levar em consideração a maneira como o próprio universo trata o tempo. O tempo perto de um buraco negro. A relatividade geral produz consequências ainda mais extremas. Imagine uma região onde uma quantidade gigantesca de matéria está concentrada em um espaço muito pequeno. O espaço-tempo pode sofrer uma deformação extraordinária. É nesse cenário que surgem os buracos negros. Para um observador distante, um relógio próximo ao horizonte de eventos parece funcionar cada vez mais lentamente conforme se aproxima dessa região. Para quem está acompanhando o relógio de longe, os efeitos parecem extremos. Mas para a pessoa que está caindo, sua própria experiência do tempo continua seguindo normalmente em seu referencial local. Essa diferença entre as perspectivas mostra como nossa intuição cotidiana deixa de funcionar em condições extremas. O tempo pode parar? Essa é uma pergunta que costuma surgir quando falamos sobre relatividade. Mas é preciso cuidado com a expressão. O tempo não simplesmente para de maneira universal. O que existe é uma diferença na maneira como diferentes observadores descrevem os intervalos de tempo. Para alguém distante de um campo gravitacional intenso, determinados processos podem parecer extremamente lentos. Para o observador que está vivendo aquele processo, o próprio relógio continua funcionando normalmente. A relatividade não transforma o tempo em uma substância que pode ser congelada. Ela mostra que sua passagem depende da trajetória seguida pelo observador através do espaço-tempo. O tempo ganhou uma nova dimensão. Em poucos anos, a humanidade passou de uma ideia simples para uma visão completamente diferente. Durante a maior parte da história, imaginamos que o tempo avançava igualmente para todos. Os relógios apenas tentavam acompanhá-lo. Depois de Einstein, percebemos que a situação era muito mais estranha. O relógio não está simplesmente registrando uma corrente universal. Ele acompanha o tempo próprio daquele observador. Movimento altera os intervalos. Gravidade também. E espaço e tempo estão ligados em uma única estrutura. Mas ainda faltava a maior pergunta de todas. Se o tempo pode ser diferente para diferentes observadores, então precisamos voltar ao começo. E o próprio universo? Será que o tempo sempre existiu? Ou houve um momento em que ele começou? O começo. Para responder a essa pergunta, precisamos voltar bilhões de anos. Muito antes da Terra, antes do Sol, antes das galáxias, antes dos primeiros átomos. Precisamos chegar ao momento em que o próprio universo estava em um estado extremamente quente e denso. É aí que surge uma das ideias mais importantes da cosmologia moderna, o Big Bang. Mas existe uma pergunta ainda mais difícil. Se o universo começou em determinado momento, o que existia antes? E talvez a pergunta esteja errada. Talvez não tenha existido um antes. Por quê? Se o tempo começou junto com o universo, perguntar o que aconteceu antes seria semelhante a perguntar: o que existe ao norte do Polo Norte? É nesse ponto que nossa jornada deixa de ser apenas uma história sobre relógios. Ela passa a ser uma investigação sobre a própria origem da realidade. Durante grande parte da história, os seres humanos imaginaram o universo como algo eterno. As estrelas estavam no céu. O espaço parecia infinito, e o tempo, aparentemente, poderia continuar avançando para sempre. A ideia de um universo com começo não era intuitiva, mas
No século XX, as observações astronômicas começaram a apontar para uma conclusão diferente. O universo não parecia estar parado. Ele estava mudando. E, quando os cientistas começaram a acompanhar essa mudança de volta no tempo, chegaram a uma situação extraordinária. O universo que conhecemos parecia ter sido, no passado distante, muito mais quente e muito mais denso. Essa descoberta abriria o caminho para a cosmologia moderna. O universo em movimento. No início do século XX, os astrônomos perceberam algo curioso. As galáxias distantes pareciam estar se afastando umas das outras. Em 1929, Edwin Hubble apresentou observações que mostravam uma relação entre a distância das galáxias e a velocidade com que pareciam se afastar. Quanto mais distante uma galáxia estava, maior tendia a ser sua velocidade de afastamento. A conclusão era surpreendente. O universo estava se expandindo. Não era uma explosão no espaço. Quando ouvimos a expressão Big Bang, é comum imaginar uma explosão acontecendo em algum ponto do espaço. Essa imagem pode causar confusão. O modelo cosmológico não descreve simplesmente uma explosão ocorrendo dentro de um espaço vazio. O próprio espaço está se expandindo. Uma maneira simplificada de imaginar isso é observar pontos desenhados sobre a superfície de um balão. À medida que o balão aumenta, as distâncias entre os pontos crescem. Nenhum ponto precisa ser o centro da expansão. Algo semelhante acontece em nossa descrição do universo, embora o exemplo do balão seja apenas uma analogia e não uma representação completa da realidade. Se hoje as galáxias estão mais afastadas, então no passado estavam muito mais próximas. Voltando ainda mais, chegamos a um universo extremamente quente e comprimido. Quando o universo era jovem, o universo primordial não se parecia com o cosmos atual. Não existiam estrelas como o Sol. Não havia planetas. As galáxias ainda não tinham assumido as estruturas que observamos atualmente. As condições eram extremamente energéticas. À medida que o universo se expandia, também esfriava. Essa expansão e esse resfriamento permitiram que partículas, posteriormente, átomos surgissem em condições cada vez mais estáveis. Era o início de uma transformação que levaria bilhões de anos até produzir estrelas, galáxias, planetas, eventualmente, seres capazes de olhar para o céu e perguntar como tudo começou. Os primeiros elementos. Nos primeiros minutos da história cósmica, o universo passou por processos que permitiram a formação dos núcleos dos elementos mais leves, principalmente hidrogênio e hélio. Também surgiram pequenas quantidades de outros elementos leves, mas elementos mais pesados ainda não dominavam o universo. Carbono, oxigênio, ferro, ouro, esses e muitos outros seriam produzidos posteriormente, principalmente no interior das estrelas, em eventos cósmicos extremamente energéticos. De certa maneira, o universo começou com uma composição muito mais simples do que aquela encontrada hoje. A luz consegue viajar. Durante uma fase inicial, o universo era tão quente e denso que a luz não conseguia atravessá-lo livremente por grandes distâncias. Fótons interagiam constantemente com partículas carregadas. O universo era como uma espécie de neblina extremamente energética. Isso mudou quando a expansão e o resfriamento permitiram que elétrons se ligassem aos núcleos, formando átomos neutros. A luz então passou a viajar com muito mais liberdade. Essa luz ainda existe e pode ser detectada atualmente. A luz mais antiga do universo. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson detectaram um sinal de micro-ondas que vinha de todas as direções do céu. Inicialmente, não sabiam exatamente o que estavam observando. O sinal correspondia à previsão de uma radiação deixada pelo universo primordial. Hoje conhecemos esse fenômeno como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela é uma das evidências mais importantes de que o universo passou por uma fase extremamente quente e densa. Quando observamos essa radiação, estamos recebendo luz que viajou pelo espaço durante bilhões de anos.
É como olhar para uma fotografia extremamente antiga do cosmos. As primeiras estrelas. Depois que o universo se tornou transparente à luz, ainda não existiam as estruturas luminosas que vemos no céu atualmente. O cosmos era predominantemente preenchido por hidrogênio e hélio. A gravidade começou a agir sob pequenas diferenças de densidade. Regiões ligeiramente mais densas atraíam mais matéria. Com o tempo, essas concentrações cresceram. Nuvens de gás começaram a colapsar. A pressão e a temperatura aumentaram, até que algumas regiões atingiram condições suficientes para iniciar a fusão nuclear. As primeiras estrelas nasceram. As estrelas fabricam elementos. No interior de uma estrela, núcleos atômicos podem se fundir. O hidrogênio pode formar hélio. Em estrelas suficientemente massivas, outros elementos podem ser produzidos. Quando algumas dessas estrelas chegam ao fim de suas vidas, podem liberar parte de seu material no espaço. Supernovas espalham elementos pesados pelo cosmos. Esse material pode posteriormente participar da formação de novas estrelas e planetas. Isso significa que os elementos presentes em nosso próprio corpo possuem uma história muito mais antiga do que a Terra. O cálcio dos ossos, o ferro do sangue, o carbono das células. Todos esses elementos foram produzidos em processos cósmicos anteriores ao nascimento do nosso planeta. As galáxias. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade reuniu enormes quantidades de matéria. Galáxias se formaram. Algumas eram pequenas, outras cresceram através de fusões da acumulação de gás e estrelas. No interior delas surgiram novas gerações estelares. A Via Láctea é uma dessas galáxias. Ela possui centenas de bilhões de estrelas, embora o número exato ainda seja estimado. E em algum momento de sua longa história, uma região relativamente comum dessa galáxia começou a formar uma estrela que conhecemos muito bem. O Sol, o nascimento do Sistema Solar. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira entrou em colapso gravitacional. A maior parte do material se concentrou no centro. Ali nasceu o Sol. O restante formou um disco ao seu redor. Partículas começaram a colidir e se unir. Gradualmente, corpos maiores apareceram. Planetesimais, protoplanetas e, finalmente, os planetas. Entre eles estava a Terra, mas naquele momento ainda não havia vida. O planeta era jovem, quente e muito diferente do mundo atual. A Terra. A Terra passou por transformações profundas. Sua superfície foi se resfriando. Vulcões liberaram gases. A atmosfera mudou. A água líquida passou a ocupar uma parte importante da superfície. Os oceanos se estabeleceram. E, em algum momento ainda debatido pela ciência, surgiram as primeiras formas de vida. Bilhões de anos depois, uma dessas linhagens evolutivas produziria seres humanos. E esses seres humanos acabariam olhando para o céu tentando descobrir de onde vieram. Voltando ao começo, mas nosso objetivo aqui não é apenas contar a história do universo. Estamos tentando entender o tempo. E agora chegamos a uma questão difícil. Se o universo estava em um estado extremamente quente e denso no passado e continua se expandindo, podemos imaginar que tudo começou em um instante inicial. Mas o modelo do Big Bang não deve ser entendido simplesmente como uma explosão acontecendo em determinado lugar. Quando falamos em começo do universo, estamos falando da evolução do próprio espaço-tempo. E isso cria um problema. Existia um antes? Se o tempo faz parte do próprio universo, então perguntar o que existia antes do universo pode não funcionar da maneira que imaginamos. Nossa experiência cotidiana sempre possui uma sequência. Algo acontece, depois outra coisa acontece. Existe um antes e um depois. Mas essa lógica depende da existência do tempo. Se o próprio tempo teve uma origem, não necessariamente existe um momento anterior a essa origem. É uma questão que ultrapassa nossa intuição cotidiana.
E a ciência ainda não possui uma resposta definitiva para todos os detalhes desse problema. O que a ciência realmente sabe? É importante separar aquilo que conseguimos observar daquilo que ainda permanece desconhecido. Temos evidências extremamente fortes de que o universo está se expandindo. Sabemos que ele foi muito mais quente e denso no passado. Detectamos a radiação cósmica de fundo. Observamos a distribuição das galáxias. Conseguimos estudar elementos formados nos primeiros momentos do cosmos. Tudo isso sustenta o modelo do Big Bang. Mas existe uma fronteira. Quando tentamos descrever o universo em condições extremas próximas do chamado instante inicial, nossas teorias atuais deixam de ser suficientes. A relatividade geral funciona extraordinariamente bem em muitos contextos. A mecânica quântica funciona extraordinariamente bem em outros. Mas ainda não possuímos uma teoria completa que una essas duas descrições em uma única explicação da gravidade quântica. Por isso, a pergunta sobre o que realmente aconteceu no limite inicial continua aberta. O tempo começou? Essa talvez seja a parte mais fascinante. O Big Bang não necessariamente representa simplesmente o primeiro evento acontecendo dentro de um relógio que já estava funcionando. Pode representar o limite a partir do qual nossa descrição atual do espaço e do tempo começa. Algumas teorias sugerem possibilidades diferentes. Talvez tenha existido uma fase anterior. Talvez o universo tenha passado por ciclos. Talvez nosso universo seja parte de uma estrutura muito maior. Talvez o próprio conceito de antes não faça sentido nessa escala. Existem hipóteses, mas ainda não temos uma resposta definitiva. A pergunta permanece. Durante milhares de anos, o ser humano olhou para o céu tentando descobrir quando começava um dia, uma estação ou um ano. Construímos calendários, relógios, observatórios, telescópios, e finalmente conseguimos olhar para bilhões de anos no passado. Descobrimos que a história do universo é muito mais antiga do que qualquer civilização. A Terra é apenas um pequeno capítulo. O ser humano apareceu quase no final dessa história. E mesmo assim conseguimos reconstruir parte do caminho que trouxe o universo até aqui. Mas ainda existe uma última fronteira. Se o universo começou de alguma maneira, também precisamos perguntar: como essa história terminará? O tempo continuará avançando para sempre? O universo continuará se expandindo? As estrelas desaparecerão? O próprio conceito de tempo poderá assumir outro significado em um futuro inimaginavelmente distante. Para responder, precisamos abandonar o passado e olhar para o destino do cosmos. Durante bilhões de anos, o universo passou por transformações contínuas. Estrelas nasceram, galáxias cresceram e planetas se formaram. Em algum ponto da Via Láctea, a Terra surgiu e, muito tempo depois, a vida apareceu. Agora podemos fazer uma pergunta que parece simples, mas envolve uma escala difícil de imaginar. O que acontecerá com tudo isso no futuro? Se o universo possui uma história, ele também terá um destino, e se o tempo continuar avançando, existe algum momento em que essa história chegará ao fim? Um universo em expansão. Sabemos que o universo está se expandindo. As galáxias distantes, em média, estão se afastando umas das outras. Durante algum tempo, os cientistas imaginaram que a gravidade poderia desacelerar essa expansão até fazê-la parar. A partir daí, talvez o universo começasse a se contrair. Essa possibilidade ficou conhecida como Big Crunch. As observações realizadas nas últimas décadas, porém, apontaram para outro cenário. A expansão cósmica não parece estar diminuindo como seria esperado apenas pela ação da gravidade. Pelo contrário, ela está acelerando. A energia escura. Para explicar essa aceleração, os cosmólogos utilizam o termo energia escura. Mas o nome pode transmitir uma falsa impressão de que sabemos exatamente do que se trata. Não sabemos. O termo descreve aquilo que parece estar associado à expansão acelerada do universo.
Segundo o modelo cosmológico padrão, ela representa a maior parte do conteúdo energético do cosmos. Sua verdadeira natureza, porém, continua sendo uma das grandes questões da física. Pode estar relacionada à própria energia do espaço vazio. Pode representar algum fenômeno ainda desconhecido. Ou talvez nossa compreensão da gravidade em escalas cosmológicas esteja incompleta. Por enquanto, conhecemos muito mais os seus efeitos do que sua origem. O destino das galáxias. Se a expansão continuar acelerando, o universo distante ficará cada vez mais difícil de observar. Galáxias que hoje conseguimos detectar poderão, no futuro extremamente distante, afastar-se para além de uma região observável a partir da Via Láctea. O céu mudará. Para uma civilização que existisse nessa época remota, muitas das galáxias atualmente conhecidas poderiam simplesmente desaparecer de sua visão. O cosmos pareceria progressivamente mais vazio. Mas esse seria apenas o começo. As estrelas. As estrelas também não nascerão para sempre. A formação de novas estrelas depende principalmente da existência de grandes quantidades de gás. Esse material é consumido ao longo das gerações estelares. Parte transforma-se em estrelas, outra é expulsa, incorporada a outros corpos ou presa em estruturas gravitacionais. Com o passar de períodos imensos, a quantidade disponível para produzir novas estrelas diminuirá. A formação estelar ficará cada vez mais rara. As estrelas jovens desaparecerão. O universo será dominado gradualmente por estrelas antigas e remanescentes estelares. O fim do Sol. Muito antes de qualquer cenário cosmológico extremo, o próprio sistema solar passará por uma transformação. O Sol ainda possui combustível suficiente para permanecer estável por bilhões de anos. Mas esse combustível não é infinito. Quando o hidrogênio disponível em seu núcleo começar a diminuir, a estrela mudará profundamente. O Sol se tornará uma gigante vermelha. Seu tamanho aumentará enormemente. Mercúrio e Vênus provavelmente serão destruídos ou gravemente afetados. A situação da Terra também será extremamente difícil. Mesmo que nosso planeta não seja engolido diretamente, suas condições deixarão de permitir a existência da vida como conhecemos. Muito antes disso, porém, a humanidade, caso ainda exista, provavelmente terá deixado de depender da Terra. Os remanescentes. Depois da fase de gigante vermelha, o Sol perderá suas camadas externas. O que permanecerá será uma pequena e extremamente densa anã branca. Ela não produzirá energia por fusão nuclear como faz atualmente. Aos poucos, perderá calor. Durante um período imenso, continuará brilhando graças à energia térmica armazenada. Mas até esse brilho diminuirá. No futuro remoto, o universo estará repleto de restos semelhantes de antigas estrelas. Quando as estrelas acabarem, depois de trilhões de anos, dependendo de como a formação estelar evoluir, o universo poderá entrar em uma fase completamente diferente. As estrelas brilhantes serão raras. Entre os principais objetos restantes estarão anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e outros corpos escuros. Ainda existirão acontecimentos, colisões, movimentos gravitacionais, decaimentos e interações entre partículas. Entretanto, a quantidade de energia disponível para sustentar estruturas complexas será cada vez menor. O cosmos ficará progressivamente mais frio e mais escuro. A entropia. Aqui entra uma das ideias mais importantes para compreender a direção do tempo. A segunda lei da termodinâmica estabelece que, em um sistema isolado, a entropia tende a aumentar. De maneira simplificada, podemos pensar nela como uma grandeza relacionada à distribuição da energia e ao número de maneiras pelas quais um sistema pode se organizar. Um exemplo cotidiano ajuda a visualizar isso. Um copo intacto pode cair e se quebrar. Não observamos, porém, os fragmentos se reunirem espontaneamente para reconstruir o objeto original. As leis microscópicas permitem processos reversíveis em determinadas condições,
Mas, em sistemas macroscópicos, o aumento estatístico da entropia estabelece uma direção bastante clara. Essa direção está relacionada ao que chamamos de flecha do tempo. Porque lembramos do passado. Existe uma característica curiosa da nossa experiência. Nós lembramos do passado. Não lembramos do futuro. Uma fotografia registra uma situação que já aconteceu. Um ovo quebrado deixa evidências de sua transformação. Não encontramos, porém, registros espontâneos de acontecimentos que ainda não ocorreram. A experiência humana possui uma direção. Essa característica está profundamente relacionada à maneira como informação, matéria e energia evoluem nos sistemas físicos. A flecha do tempo não é simplesmente o movimento de um ponteiro. Ela está ligada à evolução do próprio universo. O universo pode chegar ao equilíbrio. Se a expansão continuar e a energia permanecer cada vez mais distribuída pelo espaço, o universo poderá caminhar para um estado de equilíbrio térmico. Esse cenário é conhecido como morte térmica do universo. Não significa que tudo desaparecerá repentinamente. O processo seria extremamente lento. Ao longo de períodos inimaginavelmente longos, a diferença de temperatura e as concentrações de energia diminuiriam. Sem diferenças significativas, haveria cada vez menos energia disponível para realizar trabalho. O universo continuaria existindo, mas as transformações capazes de produzir acontecimentos significativos se tornariam cada vez mais raras. Os buracos negros. Mesmo quando as estrelas desaparecerem, alguns dos objetos mais extremos do cosmos continuarão presentes. Os buracos negros podem sobreviver durante períodos gigantescos. Eles podem crescer ao absorver matéria e energia, mas também possuem um destino. Segundo a física quântica aplicada aos campos próximos ao horizonte de eventos, proposta por Stephen Hawking, os buracos negros podem emitir uma radiação extremamente fraca. Esse fenômeno ficou conhecido como radiação Hawking. Por causa dessa emissão, um buraco negro pode perder energia lentamente. Para objetos de grande massa, o processo seria absurdamente demorado, em escalas de tempo suficientemente enormes. Porém, até eles poderiam desaparecer. Depois dos buracos negros. Se esse cenário estiver correto, chegaremos a uma época ainda mais estranha. As estrelas já terão desaparecido. Os planetas serão corpos escuros e frios. As galáxias estarão cada vez mais isoladas. E os buracos negros, depois de períodos inimagináveis, também poderão evaporar. Restará um universo extremamente diluído, contendo pouca matéria e pouca energia disponível. Talvez partículas extremamente leves e radiação ocupem grande parte desse cenário. O universo não terá simplesmente parado. Suas transformações, entretanto, serão cada vez mais raras. O tempo terminaria? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Se quase nada acontece, o tempo deixa de existir? Não necessariamente. A física não define o tempo apenas pela quantidade de acontecimentos. Um universo quase vazio ainda pode possuir uma estrutura temporal. Nossa experiência, porém, seria completamente diferente. Sem estrelas, planetas, seres vivos ou relógios, o conceito cotidiano de tempo perderia grande parte do significado que possui para nós. A física ainda não permite afirmar com segurança como devemos interpretar essa questão. Outros finais possíveis. A morte térmica é um dos cenários mais discutidos, mas não é a única possibilidade. Se a natureza da energia escura for diferente do que atualmente imaginamos, o destino cósmico também poderá ser outro. Existe, por exemplo, o cenário conhecido como Big Rip. Nele, uma forma extrema de expansão acelerada poderia superar progressivamente as forças que mantêm as estruturas unidas. Galáxias seriam separadas. Posteriormente, sistemas estelares poderiam sofrer o mesmo destino. Em uma versão ainda mais extrema desse cenário, até estruturas menores poderiam ser destruídas. Não sabemos se isso acontecerá.
Trata-se de uma possibilidade teórica associada a determinados modelos cosmológicos. Talvez o universo tenha outra história. Também existem modelos nos quais a expansão poderia mudar de comportamento. O universo poderia sofrer alguma transição. Poderia existir uma sucessão de ciclos. Ou nossa compreensão atual simplesmente poderia estar incompleta. Essas hipóteses continuam sendo estudadas porque ainda não conhecemos completamente a natureza da gravidade, da energia escura e das condições extremas do cosmos. A ciência não precisa preencher essas lacunas com certezas. Algumas perguntas continuam abertas. E nós? Quando pensamos nesses períodos de tempo, nossa própria existência parece extremamente breve. A humanidade surgiu a uma pequena fração da história do universo. Nossa civilização ocupa apenas um instante quando comparada aos bilhões de anos que já passaram. Mesmo assim, construímos instrumentos capazes de observar galáxias distantes. Medimos a idade das estrelas. Detectamos a radiação deixada pelo universo primordial. E conseguimos formular hipóteses sobre um futuro que nenhum ser humano provavelmente verá. Existe algo extraordinário nisso. Uma espécie que vive poucas décadas conseguiu desenvolver maneiras de pensar em bilhões até trilhões de anos, do primeiro a mecer ao universo distante. No começo da nossa história, os primeiros seres humanos observavam o Sol surgir e desaparecer. Depois reconheceram os ciclos da Lua, perceberam as mudanças das estações, criaram calendários, construíram relógios, desenvolveram métodos cada vez mais precisos para acompanhar os intervalos. Então Einstein mostrou que o tempo não era universal como imaginávamos. A cosmologia nos levou ainda mais longe. Descobrimos que o próprio universo possui uma história. Agora conseguimos imaginar também seu futuro. Tudo isso nasceu de uma pergunta extremamente simples. Quanto tempo passou? O fim da nossa jornada. Talvez essa seja a parte mais curiosa de toda a história. Nunca conseguimos tocar o tempo. Não podemos colocá-lo dentro de uma caixa. Não podemos observá-lo diretamente. Percebemos apenas as transformações que acontecem ao nosso redor. Uma sombra atravessa o chão. Uma criança cresce. Uma estrela chega ao fim de sua existência e uma galáxia se afasta lentamente. Foi observando transformações como essas que começamos a construir nossa ideia de tempo. Quanto mais aprendemos, mais estranho ele parece. Descobrimos que relógios podem marcar ritmos diferentes, que a gravidade altera os intervalos, que espaço e tempo estão conectados, que o universo possui uma história de bilhões de anos, e que seu futuro pode se estender por períodos tão vastos que nossa imaginação quase não consegue acompanhá-los. Talvez o maior mistério não seja descobrir quanto tempo o universo ainda possui. Talvez seja compreender o que o tempo realmente é. Por quê? Depois de milhares de anos tentando medi-lo, ainda não conseguimos responder completamente à pergunta mais básica de todas. O que é o tempo? E talvez seja justamente por isso que continuamos olhando para o relógio. Não porque ele nos diga o que é o tempo, mas porque ele nos lembra que estamos dentro dele.